Bom, meninos, bom dia então, né? Nós vamos falar sobre hoje, a gente vai terminar aquela parte de doenças causadas por vírus. Eu tinha até comentado com vocês que a gente ia falar, ia ter um slide especial falando sobre o corona lá, e depois a gente vai começar o reino Monera, e a gente vai começar a parte dos reinos, tá? Bom, eu acho que vocês já estão visualizando a minha tela já, né? Já. Então, antes da gente falar dessa virose em si, nós vamos falar o que é um surto, o que é epidemia, endemias e pandemias. Então, a gente escuta muito, por exemplo, nessa época, agora nós estamos, né, um ano, né, se completou já, nós estamos vivendo uma pandemia. Mas, assim, tem coisas que a gente escuta, nomes que a gente escuta e a gente não sabe, a gente escuta, mas o que é isso mesmo, né? Surto, epidemia, endemia e pandemia. Alguém sabe me dizer o que seria qualquer uma dessas quatro coisas aí? Ou surto, ou epidemia, endemia e pandemia? Alguém sabe dizer pelo menos uma? O que significa? Eu sei falar o que é pandemia. Pode falar. É como os Jogos Pan-Americanos envolvem o país todo. Só o país, será? Não, envolve o mundo todo. Quer dizer, eu usei a palavra errada. É o mundo. Isso. Pan vem de Aham, muitos. E a epidemia isso. é um continente só? Epidemia pode ser, nem precisa ser só uma questão só de um continente. A epidemia pode ser só numa cidade, tá? Pode ser só num lugar também. Não precisa ser assim um lugar abranger um continente, né? A epidemia pode ser um pouco menor, tá? É, a endemia, alguém tem noção de que é uma coisa endêmica? O que seria uma endemia? Endemia seria uma doença que seria mais local, ocorre restrita àquele lugar, tá? É endêmico dali. Tipo, a gente pensar então que a febre amarela ou malária fica mais para a região norte do Brasil. Então é endêmico de lá, tá? Então é uma coisa que ocorre mais naquela determinada região. Então é uma doença que é que ocorre muito naquele lugar ali, tá? Bom, aí nós vamos comentar então de cada um deles, tá? E aí a gente vai falando aqui sobre eles e depois a gente vai ver essa parte do corona, então. Bom, então quando a gente falar aqui do surto, né? O surto seria, se a gente for olhar nesses aqui todos, ele seria tipo menor proporção que a gente vai ter. Então, o surto é quando acontece de forma. Oi? A senhora Professor, que surto. Como? A senhora ainda não liberou os slides, né? Das aulas passadas. Ah, não. Eu vou fazer o seguinte. Falta aquele das doenças, né? Eu acho que eu não liberei, foi só o das doenças. Aquele de vírus eu liberei. Hum? Confere para Sim, mim. professora, eu acho que a senhora não liberou nenhum. Nenhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele na aula lá no GR8. Então, nas aulas de hoje, eu vou colocar aquela das doenças, aquela falando de vírus, tá? E aí, inclusive, por exemplo, até antes que eu me esqueça, o conteúdo da prova é justamente essa parte de classificação dos seres vivos, dos vírus, né, e das doenças causadas por vírus. E aí, se a gente conseguir ver ainda essa parte de bactérias que eu organizei para hoje, a gente aí vai cair também essa parte de bactérias. Mas o que mais cai é essa parte de classificação dos seres vivos, que foi aquela primeira aula. Depois eu mando só essa parte de slide para vocês. Preferem no grupo ou no GR8? No GR8, professor. GR8, tá. E aí, então, vou mandar esses slides, aí fica, então, essa parte de classificação dos seres vivos para a prova, vírus, né, as doenças causadas por vírus, até essa parte, e não sei se vai dar tempo a gente ver um pouco de bactéria hoje, vamos ver, né, como a gente vai transcorrer. Se der tempo, aí cai um pouquinho de bactérias também, tá? Então, vamos para essa parte sul. Tá aí
Qualquer coisa, se eu esquecer, mas eu acho que eu não vou esquecer, não, porque geralmente esse tempo que eu fico, quando acaba essa aula, eu vou para gravar a aula e organizar isso. Porque depois eu demoro e não tenho. Acabou a aula com vocês, aí demora um pouquinho, eu vou ter umas 2 aulas vagas e depois começa a outra aula, tá? Então, vamos ver aqui então essa parte de surto. Então, o surto é quando acontece algo repentino. Então, por exemplo, o próprio Covid, quando ele surgiu lá na China, em Wuhan, né, ele foi um surto. Foi uma coisa que aconteceu naquele lugar, restrita àquela área, só naquele lugar. Só que, infelizmente, né, foi se espalhando para o mundo. Então, o surto é quando acontece algo repentino, né, aparece uma doença de forma repentina e inesperada, e vai aumentando os casos, né, dessa doença em uma determinada região, comunidade, ou até mesmo na época do ano, quando o surto, quando, por exemplo, aqui em Porá, de vez em quando tem surto de diarreias, né, de gastroenterite. Então, tem época do ano que ocorre várias pessoas de terem gastroenterite. Um outro exemplo de surto que teve até aqui em Porá mesmo, não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, não sei, talvez vocês não lembram que vocês deviam ser pequenos, mas há um tempo atrás aconteceu um surto de gastroenterite, né, em pessoas que tinham ido se alimentar em um determinado restaurante aqui na cidade, né? Aí essas pessoas ficaram mal mesmo, muitas pessoas foram para Goiânia, porque teve um surto de uma gastroenterite. Então, era uma dor de barriga, uma diarreia muito forte, vômito, tá? E isso foi um surto, foi uma coisa que ocorreu com um número de pessoas ali e foi local. Então, provavelmente foi por causa de uma contaminação, né, de algum alimento ali, tá? Então, o surto, ele é de menor proporção. Tipo, ele ocorre num local e ele é de forma, assim, inesperada, tá? Então, ele não é uma coisa que é mais programada, que a gente espera que aconteça, tá? Então, ele é uma coisa mais inesperada, igual esse do corona mesmo, né? Quem imaginaria que aconteceu um surto desse surto iria virar uma pandemia, né? Bom, o número de casos, né, num surto pode variar de acordo com o agente que causa a doença. O que é o agente que causa a doença? Quem transporta essa doença para a gente? Quem leva essa doença para a gente, né? Bom, e esse tipo de exposição também pode acontecer, né, em vários tipos de doença. O surto ele pode ser classificado de acordo com um número, tá, de pessoas que ficam contaminadas em determinada área. Então, por exemplo, no caso de uma doença que é transmitida por um mosquito, né? Aí o mosquito seria quem vai ser ali, no caso, o vetor. Então, talvez o surto dali seja mais controlado do que uma doença que é propagada pelo ar, né? Então, uma doença que é propagada pelo ar, ela é mais fácil de se espalhar, tá? Geralmente, os surtos são causados por infecções transmitidas de pessoa por pessoa, né, por animais ou ambiente, ou até mesmo produtos químicos de materiais radioativos. Mas também ocorre aqueles em que a causa não clara ou conhecida, esses são chamados de surtos de doenças de etiologia desconhecida. Então, a maioria dos surtos, ele é transmitida de pessoa para pessoa, que é a forma mais fácil de se propagar uma doença. Então, por exemplo, a gente sabe lá da dengue, é claro que a dengue se espalha rapidamente, questão do mosquito, mas não é tão rápido a contaminação com a dengue igual uma doença que é de pessoa para pessoa, né? E até mais difícil, porque a gente tem que isolar aquela pessoa, né? Então, as doenças que são passadas de pessoa para pessoa pelo ar, pelo contato ali, são mais fáceis de se espalhar, de se propagar, do que aquela que tem um vetor. Então, por exemplo, doença de Chagas é uma doença transmitida, né, por um barbeiro. Então, ele é um inseto. Então, esse inseto, determinada área que eu tiver, eu não vou encontrar esse inseto, né? Então, a gente vai ver que nem tem casos, nem surto ele causa. Ele é mais uma doença endêmica de um local onde tem aquele inseto ali para transmitir para a gente, tá? Então, um surto, ele é uma coisa que vai acontecer de forma inesperada, de forma rápida, e ocorre num local, numa cidade, numa comunidade ali.
tá? O exemplo que a gente tem no Brasil é de dengue, né? A gente tem alguns surtos de dengue, então aparece no local um surto ali, né? Então um número de casos maior, são detectados apenas, né, em alguns bairros, por exemplo. Então, aqui, só num bairro, por exemplo, de Porá, aconteceu vários casos de dengue. Então, foi um surto naquele local, tá? Um aumento de casos de uma determinada doença dentro de uma casa de repouso, por exemplo, pode ser também um surto, tá? Então, o surto, ele ocorre em proporção menor, e é uma doença que a gente nem esperava pode aparecer, por exemplo, igual ocorreu com o corona. Ele começou com um surto. Bom, epidemia. Epidemia é quando ocorre surtos em várias regiões. Então, por exemplo, se eu tiver, igual a gente falou lá da própria dengue, né? Pode ocorrer um surto de dengue em uma determinada área aqui de Porá. Agora, se a cidade toda está com dengue, né? E as cidades vizinhas, isso pode também ser chamado de epidemia, tá? Então, a epidemia ela ocorre quando ocorre vários surtos em várias regiões. Ou seja, quando não há ocorrência excedente de casos de uma doença em determinados locais geográficos ou comunidades, que vão se espalhando para outros lugares além daqueles que foram inicialmente identificados. Então, um surto, ele começa num lugar específico, e quando ele vai espalhando de um lugar para o outro ali próximo, a gente pode até falar que aquilo lá já é uma epidemia, tá? Então, as epidemias podem ser em nível municipal, né? Podem existir surtos em vários bairros, né? A epidemia também pode ser a nível estadual, quando são registrados surtos em várias cidades. Em nível nacional, a gente pode dizer que a epidemia também pode ser, quando ocorre em várias regiões do país. Então, a epidemia está ligada só, no máximo que ela vai, a gente pode chamar de epidemia, quando, no máximo, para o país. Mas eu posso falar de epidemia em locais menores, então eu posso falar do município, eu posso falar do estado, e no máximo que a epidemia a gente fala é do país, tá? Mas, por exemplo, a pandemia, ela já é questão do mundo mesmo, mundial. Então, para definir quando uma doença pode ser classificada como epidemia, é necessário avaliar o número de casos em relação à população em que há ocorrência. Quanto ao tamanho dessa população, o quão suscetível é aquela doença, outros critérios, né, técnicos, que vão detalhar também seria a ocorrência, né, importância e classificação dessa doença. Então, determinado surto, se a doença é uma doença muito simples, se é um surto só de resfriado, né, ela pode nem evoluir ali para uma epidemia, talvez nem se espalhe tanto. É importante também a gente ver que tem doenças que são sazonais. O que é isso? Que ocorre em determinada época do ano. Tá? Por exemplo, a dengue, ela é quase que uma doença sazonal, porque ela ocorre mais na época da chuva, né? Por questão do mosquito, desenvolvimento do mosquito. Mas claro que pode acontecer dengue em outra época do ano, que não seja essa agora que a gente está vivendo. Porque se tiver o mosquito, se eu deixar a água parada, ele vai desenvolver. Então, exemplos. Vamos supor que no mesmo exemplo da dengue, né, usado anteriormente aí no questão do surto, começasse a agravar, passando de um único bairro para vários bairros da cidade. Né? Essa cidade, então, terá uma epidemia de dengue e precisará, né, intensificar os cuidados para controlar a doença e impedir a transmissão para outros bairros ainda não contaminados. Então, o surto, geralmente o surto está numa área menor, então ele abrange um número pequeno de pessoas. Tá? Agora, uma epidemia já começa a expandir um pouco mais. Né? Agora vamos da endemia. Endemia já é um pouco diferente do surto e da epidemia. Então, a endemia é uma doença de causa e atuação local. Então, a endemia é uma doença que ocorre naquele lugar, né? Que é daquele lugar ali. Então, no Brasil, a gente tem a malária, é considerada uma endemia. Então, malária não é epidemia. Por quê? Porque ela não se espalhou, né, para um estado todo,
ou assim, ela não se espalhou para todo o país, né? Então, por exemplo, aqui em Goiás mesmo, a gente quase não escuta falar casos de malária, tá? Então, a malária é um exemplo de endemia, ela é uma doença local, né, que ocorre numa região do Brasil, não é nem no Brasil todo, tá? Então, aqui, a endemia são doenças de causa e atuação local, ela se manifesta com frequência em determinada região, mas não tem números de casos esperados, né? Mas tem um número de casos esperados. Como assim? Então, a frequência de casos de malária sempre é a mesma naquela região. Então, nunca aumenta, né? Nunca vai além daquilo. Então, é um padrão relativamente estável que prevalece. Então, a endemia seria, entre aspas, quase que uma doença meio que controlada. Ocorre numa região e ali, geralmente, o número de casos é praticamente sempre o mesmo. Então, é um padrão relativamente estável, né, que prevalece. Se houver alta incidência e persistência da doença, pode ainda ser chamado de hiperendemia. Tá? Então, se aumenta muito os casos, né, mais do que o normal, pode ser chamado de hiperendemia. As doenças endêmicas são consideradas um dos principais problemas de saúde do mundo, que preocupam governantes e, em especial, os que lideram os países tropicais de baixa renda. Então, a malária, né, é uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado plasmódio, e essa malária, ela é uma doença endêmica no Brasil, mas na região norte, tá? Outra questão importante sobre as doenças endêmicas é que elas podem se tornar epidêmicas, elas podem se espalhar, né? E não ser controlada, né? Isso também, isso depende de vários fatores que vão desde mudanças do agente etiológico ou do hospedeiro a transformações do ambiente. O contrário também pode acontecer, como é o caso do corona, né? Recentemente, a OMS declarou que o Covid pode nunca desaparecer, tornando-se uma endemia e provocando impactos de regiões específicas do planeta, para sempre, né? Tomara que isso não aconteça, né? No exemplo aqui, a gente ia falar do norte do Brasil, né? Da febre amarela, da questão da malária, que ocorre com maior frequência essas doenças. Então, são doenças endêmicas de lá, tá? Agora, a pandemia, né? Então, pandemia é disseminação mundial. Então, agora, o corona, né? Sim, ele é uma pandemia, né? Então, ele se espalhou para o mundo inteiro. Então, ela pode surgir quando o agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ele, né? Então, é justamente o nosso, infelizmente, a gente tem um exemplo aqui que a gente está vivendo, né? Uma pandemia causada aí por esse vírus. Então, em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários, né? Nós sabemos, porque ela se estende de várias regiões do planeta. Mas quando a doença é classificada como pandemia, não necessariamente significa que a situação é irreversível, e nem que ela deva ser encarada pela população mundial como um alerta de medo. Né? Mas no caso aqui, a gente está vivendo, né, essa questão de alerta de medo mesmo. Né? Principalmente a gente vê aqui na nossa cidade, né? Teve uma semana seguida, assim, todos os dias morrendo pessoas daqui. Para uma cidade pequena como a nossa, né, a gente fica assustado, a gente realmente fica com medo, né? Bom, o que muda são as medidas adotadas pelas autoridades do combate da doença. No caso de uma pandemia, o protocolo de ação e outro deve ser de respeitar não só pelos países afetados, mas também pelos que ainda não registram casos dos vírus. É abordado em pandemias que deve ser um conjunto de ações integradas, né, em que o governo e parceria da sociedade trabalhem juntos. Então, por exemplo, na pandemia, a gente tem algumas ações, que é a questão do isolamento social, né? Então, e agora a gente vê que cada vez mais está sendo necessário esse isolamento, né? Principalmente assim, provavelmente, ontem mesmo estava vendo no jornal, vários estados estão fechando tudo, né? Provavelmente o nosso também vai fechar,
E é uma ação, né, que os governantes estão tendo para evitar a disseminação ainda maior dessa pandemia, para ver se a gente vai ter essa regressão um pouquinho, né? Bom, então aqui, por que o coronavírus é considerado uma pandemia? Né? Então, aqui no dia 11 de março de 2020, tá? Tedros, diretor-geral da OMS, fez um pronunciamento informando que o Covid-19 foi caracterizado por uma pandemia. Essa doença, assim classificada, porque na época já existia mais de 118 mil casos espalhados por 114 países. Então, o ano passado, né, há cerca de um ano exatamente, né, foi considerado a questão do Covid como uma pandemia. Então, já tinha 114 países que já tinham essa doença. Então, houve, né, uma rápida disseminação geográfica do vírus em curta escala de tempo. Né? Então, hoje, as pandemias, elas correm mais rápido, por quê? A questão da movimentação das pessoas. Então, eu estou hoje na Inglaterra, eu já venho para o Brasil, então já passo já esse vírus, já trago de um local para o outro, é muito rápido. Antigamente, quando tinha as outras pandemias que houveram, por exemplo, a gente teve lá algumas pandemias, até a gente vai ver que tem a peste negra, que é causada por bactérias, foi uma pandemia, para ser levado para outro país, ela era meio que difícil. Então, só se uma pessoa viajasse de barco, então demoraria mais tempo. No caso do corona, como hoje a gente tem outros meios de transporte, né, foi muito rápido a disseminação dele no mundo inteiro. Tá? Bom, então, como status de pandemia, o protocolo muda e as ações tornam-se mais rigorosas e passam a ser olhadas um olhar de medida necessária para o combate da doença. Então, aqui, peste bubônica, né, a peste negra que a gente falou. Então, ela foi uma pandemia arrasadora que ocorreu no século, né, no século aqui 14 e matou, né, de 75 a 200 milhões de pessoas. Então, a gente tem pandemias que vão, de tempos em tempos, vai surgindo uma pandemia. Tá? Então, a pandemia que nós estamos agora é essa pandemia do Covid-19 aí. Bom, o Covid, né, como todos os vírus, esse vírus, ele tem, lembra que a gente falou que os vírus, ele tem receptores, como assim? Então, eu tenho lá o capsídeo, que é a cápsula de proteína, né, que seria essa parte cinzentinha dele, e ele tem essas bolinhas meio marrom, meio vermelhinhas aí. Essas bolinhas vermelhas são tipo receptores. Como assim? São proteínas que são semelhantes às células que o vírus ataca. Né? Até fala-se da nova variante do vírus do corona. E fala-se que essa nova variante seria mais fácil da gente contrair ela. Por quê? Justamente porque esse receptor é mais eficiente. Então, ele encostou na célula, a célula entra aí logo, né? Já deixa ele entrar. Não, e o primeiro coronavírus que a gente foi disseminado, né? Ele não é tão fácil assim dele penetrar na célula, por isso que algumas pessoas não contraíam o vírus. Tá? Agora, essas outras variantes do vírus já são mais fáceis de entrar dentro da célula hospedeira e aí contaminar as pessoas. Por isso que agora a gente está vendo, né, vários casos de coronavírus, não só com as pessoas que têm alguma doença pré-existente, não só com as pessoas mais velhas, mas a gente está vendo que tem até criança desenvolvendo coronavírus, jovens, adolescentes, tá? Bom, a origem do corona, né, surgiu, né, os primeiros casos de Covid, né, tiveram origem num mercado da cidade de Wuhan, localizado na China. As primeiras ocorrências foram relatadas na virada né, geralmente no finalzinho já, na verdade, aqui, nesse colocado aqui, mas eu já vi casos falando que foi mais no finalzinho de novembro, início de dezembro, né? Mas, assim, que os médicos conseguiram detectar qual era a doença, o que era, foi mais no final de dezembro, né? Que dá datada aí de 31 de dezembro. E a incidência aumentou de maneira exponencial nas primeiras semanas. Acredita-se que esse vírus SARS-CoV-2 possua um hospedeiro determinado, né,
de uma determinada espécie de morcego, e o pangolim, que é um animal consumido como alimento exótico na região da China. Então, aqui, os primeiros casos foram em Wuhan, né, que a gente já sabe, né, questão da China, e eles acreditam que esse vírus, ele estaria em animais, tá? Então, em animais que seriam morcego e esse pangolim, tá? Então, pangolim, para quem não conhece, é esse animal aqui estranho, né? Ele, para mim, ele parece um tatu com uma cauda bem grotesca e um tatu bem escamoso. Né? Lá na China, eles se alimentam desse animal, ele é um animal silvestre, então é um animal exótico, e eles também utilizam essas escamas deles para fabricar tipo chás, tipo como se fosse medicinal. Tá? Então eles usam essa escama. E eles alimentam dele também. E esse animal, ele contém, sim, o vírus, né, do corona. Uma coisa que é interessante, aí é importante a gente ressaltar, lembra que sempre a gente escuta falar assim, ó, SARS-CoV-2. Então, quer dizer que teve o Covid-1? Sim. E aonde teve Covid-1? Na China, tá? Só que esse Covid-1, ele não se espalhou igual o Covid-2. Então, ele foi uma doença respiratória também, esse Covid-1, que ocorreu na própria China mesmo, só que ele ficou restrito ali. Então, ele foi como se fosse uma doença, ocorreu um surto ali, e aquele surto ficou naquela região, certo? E aí, agora, apareceu um outro vírus, né, diferente daquele primeiro, que é o que a gente fala de Covid-2 ou Covid-19, porque ele apareceu no ano de 2019, e ele é um vírus que se espalhou para o mundo inteiro, tá? Bom, e também, além dele, tem também o MERS. O MERS, ele é um vírus semelhante ao do Covid, só que ele é do Oriente Médio, tá? Ele ocorreu no Oriente Médio e a disseminação dele foi pelos camelos. Então, ele também tinha esse vírus no camelo e foi passado para o homem. Tá? E também causa uma gripe também, só que ele não virou uma pandemia, tá? No caso, ele ficou uma doença, um surto que ocorreu naquela região. E pronto, não teve grandes problemas. E foi uma questão de como se fosse uma gripe, e uma gripe que não levou a casos de morte, igual ocorre no coronavírus. Tá? Bom, então a origem aqui, né, dos casos, vários dos casos aqui, iniciados da doença, se concentravam entre os frequentadores de um mercado, né, o que a gente falou. Então, esse mercado, ele vendia lá frutos do mar na cidade, e ele também vendia animais silvestres vivos, né? Desde que ficou clara a gravidade da doença, os cientistas passaram a investigar várias espécies de animais nativos da Ásia, com o objetivo de identificar o bicho que seria o reservatório natural do vírus, ou seja, a espécie, né, o animal ali, em cujo organismo o SARS-CoV-2 evoluiu antes de chegar nos seres humanos, já que, ao que tudo indica, esse coronavírus ainda não tinha circulado na população da nossa espécie antes. Então, a gente tinha o Covid aí, esse Covid que seria o primeiro aí, e tinha o que a gente nem chamava de Covid, chamava de SARS, que já ocorreu uma vez, né? E tinha também esse MERS, mas eles não tinham essa proporção, eram vírus diferentes, que causavam uma gripe mais simples, e não era dessa proporção tão grande, né? Nem levava à questão de morte, assim. Né? Até hoje, o vírus é identificado em animais que apresentam maior semelhança genética com o SARS-CoV-2, foi achado em morcegos, tendo similaridade de 96%. Então, o COVID, que foi achado no morcego, ele é semelhante a esse COVID que está causando doença para a gente, cerca de 96%, né? Com a patogenia que agora se espalha entre os humanos. Mas uma nova pesquisa, né, coordenada por Guan, do Instituto de Conjuntos de Virologia da Universidade de Chungcheong e da Universidade de Hong Kong, mostrou que o coronavírus obtido em pangolins chega perto desse número, alcançando até 92,4% de similaridade com o SARS-CoV-2. Então, os dois animais
que tem um vírus dentro do corpo e que esse vírus é mais semelhante com o vírus que está causando doença em nós, o primeiro é o morcego, e segundo lugar aqui fica o pangolim, que é esse bichinho que para nós, que a gente tem aqui parecido com ele, seria o tatu. Só que o nosso tatu não tem essa cauda dessa forma, né, e nem essas escamas. Né? Mas para mim, se eu for pensar no animal aqui que a gente tem, que parece com esse pangolim, seria um tatuzinho, né? E o pangolim, ele enrola, igual o tatu bola. Ele vira uma bolinha também, tá? Então, ele é um parente próximo, só que vive em outro continente aí, né, do nosso tatu aqui. E ele tem esse vírus. Por isso que é importante a gente ter uma atenção especial com esses animais silvestres. Então, o animal silvestre não é um animal de eu entrar em contato com ele. Então, se eu estou, por exemplo, né, no meio do cerrado, eu vejo ali no meio do cerrado um tamanduá, por exemplo, então eu não tenho que ir lá nesse tamanduá, entrar em contato com ele, deixa o bicho lá no ambiente dele, certo? Por quê? Porque ele pode até ter a questão de um vírus desse, né? E aí tem pessoas, até o próprio tatu mesmo, né? Tem muitas pessoas que se alimentam de tatu, também é um animal silvestre. E se esse tatu tiver com algum tipo de vírus, né? Alguma doença que possa passar para nós? Como a gente é um país tropical, né? Fala-se que os macacos, eles são os animais que contêm vários tipos de vírus também, né? E até fala-se para a gente evitar ao máximo o contato com macacos, com micos, né? Na verdade, todos os animais silvestres, a gente tem que deixá-los na natureza, no seu ambiente natural e evitar o contato com eles, porque eles podem, talvez, ter algum tipo de vírus, algum tipo de doença que pode causar alguma coisa na gente, alguma doença na gente também, tá? Então, a origem, né? Então, os cientistas acabam de descobrir que o tipo de coronavírus, parecido ao dos responsáveis pela pandemia atual, pode estar circulando em morcegos em muitas áreas da Ásia. Então, eles acreditam que é o morcego que teria esse vírus de forma bem parecida com o vírus que está causando doença na gente. Então, um vírus que é quase igual ao SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, foi encontrado em morcegos em um santuário da vida selvagem lá no leste da Tailândia. Então, lá na Tailândia também tem, os morcegos de lá também tem esse vírus. Os pesquisadores preveem que parentes do coronavírus possam estar presentes em morcegos que vivem em muitas áreas, né, de países asiáticos. Tá? A descoberta recente estende-se, né, a 4.800 quilômetros da área da provável origem da pandemia. Então, a 4.800 quilômetros da área onde surgiu ali, eu posso ter animais que que possuem esse vírus. Tá? E esse animal, se eu não entro em contato com ele, se eu não me alimento dele, né, ele não vai passar isso para mim. Mas aí é a questão que eles alimentavam, né, desses animais. Tá? Bom, os sintomas. Nem coloquei aqui os sintomas, porque os sintomas, eu acho que todos vocês já sabem os sintomas. E aí eu deixei para vocês falarem para mim os sintomas, porque eu acho que todo mundo já sabe, porque já está até chato de tanto a gente ouvir, né, falar dessa doença. Então, falem para mim aí os sintomas, então, desse COVID, né? Qual seriam os sintomas? Febre alta. O que a gente vai ter como sintomas? Febre alta, o que mais? Dor de cabeça. Como? O que é? Você falou, teve um rapaz que falou uma coisa aí. Febre alta, além da febre alta, o que mais que eu posso ter como sintoma? Dor de garganta. Cabeça. Dor de garganta, né? Então, geralmente, a gente escuta muitas pessoas falando que começa como parecendo um comichão na garganta, uma coceira, né? E aí vem essa dor de garganta, febre alta, dor no corpo, né? Dor de cabeça, também. Desinteria, né? Tanto vômitos como diarreia, né? Por exemplo, eu mesma,
com esses sintomas, assim, né? O ano passado eu mesmo me internei, eu fui para o hospital, eu pensei, até na hora que eu cheguei no hospital, o cara já me colocou na sala do Covid, porque até eu pensei que eu estava, porque eu tinha todos esses sintomas. Então, eu só não tinha, a única coisa que eu não tinha era dor na garganta, né? Eu tinha muita dor de cabeça, dor no corpo, febre altíssima, né? E desinteria e vômito, né? Desinteria, vômito e aí cheguei no hospital, o médico já me isolou. Aí só que aí fez o exame do Covid, graças a Deus não era Covid. Aí fez outros exames, eu estava com uma infecção de rins. Para a gente ver que os sintomas do Covid, né, parece com sintomas de várias outras doenças. Até, por exemplo, se a gente pensar dengue, né? Dengue também tem esses sintomas parecidos, dor no corpo, febre, né? Só não dá a questão da dor de garganta, que é mais característico da Covid. Né? E aí, por exemplo, outro sintoma que tem, mas isso é depois de alguns dias que eu já estou com a doença, é a questão da perca de paladar e olfato. Mas isso não é no início. Então, no início da doença, essa questão da febre, essa questão da dor de cabeça, desse mal-estar no corpo. Tá? E depois também, depois de alguns dias, outro sintoma que aparece é a questão da falta de ar. Outras pessoas relatam também que um dos sintomas que sentem, quando a gente fala lá de dor de cabeça, tem pessoas que sentem uma dor aqui na face, né? Dói a cabeça, mas dói muito essa parte aqui próxima do nariz. E aí fica parecendo, não sei se vocês têm, eu não tenho, nunca tive, sinusite, né? Aí fica parecendo que está tendo uma crise de sinusite, né? Porque dói sinusite é uma inflamação dessa região aqui, ó, tá? E aí fica dolorido. Né? Aí a pessoa pensa que está com uma crise de sinusite, mas na verdade ela está com Covid. Então, por exemplo, um meu sobrinho que mora em Goiânia, ele teve corona, né? E ele sentia assim, só a dor de cabeça, ele não teve febre, né? E ele sentia essa dor aqui assim no rosto, muito, né? Ele pensou que ele estava com sinusite. Só que aí, por exemplo, aí o meu outro sobrinho, né? Então eles vivem na mesma casa, né? Aí o outro já teve febre, já começou a ter diarreia. Aí os dois foram fazer o exame e os dois estavam com Covid. Só que um ficou com febre, com mal-estar, né? Começou a ter falta de ar, né? Qualquer esforço que ele fazia, se ele fosse lavar uma panela ali, ele já ficava muito cansado, né? Enquanto que o outro só teve essa dor de cabeça e essa dor aqui, parecendo que ele estava com uma crise de sinusite, né? E os dois fizeram e os dois deram positivo, né? Porque aí os dois moram na mesma casa, os dois contraíram isso, né? Bom, então sintoma a gente já está cansado de saber. Então sintomas são febre, dor de cabeça, dor no corpo, a questão da diarreia, de vômito, né? Então coronavírus, então ele é o quê? Ele vem de uma família de vírus, então não tem só um tipo de vírus, e agora a gente está vendo, né, que tem até esse coronavírus que contamina a gente, ele já tem variantes, tem o coronavírus que veio lá da Amazônia, tem um que veio da Inglaterra, e eu estava até vendo, né, como aqui no Brasil as autoridades mesmo, os políticos estão demorando a tomar atitudes, né, para isolamento, porque tem país que está isolado há muito tempo, não ficou tão grave quanto a gente já, e ficou muito tempo isolado, assim, fechando todo o comércio, fechando tudo, né? Aqui, se não tomar providências maiores, né, provavelmente pode surgir mais variantes do vírus ainda, tá? Bom, essa doença, então, ela tem quadros clínicos, né? Ele também pode atacar outros órgãos, né? Os rins, né? Pode atacar outras partes do corpo também. E aí a infecção, os rins, o coração, tá? Não só a parte pulmonar. Isso de uma forma mais grave. E aí a pessoa pode ser levada à morte justamente por isso. Então ele vai atacar outros órgãos, tá? Então aqui os cuidados essenciais para a nossa prevenção, que a gente também já está cansado de saber, que é a questão de lavar as mãos com frequência, né? Pelo menos 20 segundos com água e sabão. Então eu saí de casa, cheguei, antes de qualquer coisa, lavar as mãos, né? Desinfetar as mãos com álcool gel a 70, né? Evitar o contato com pessoas doentes, evitar troca, evitar tocar
tocar os olhos, a boca e o nariz sem higienizar as mãos, cobrir o nariz e a boca ao espirrar, desinfetar objetos e móveis usados diariamente, principalmente, né, quando vem alguém na sua casa e aí entra em contato com algum móvel seu, né, o importante é desinfetar aquilo ali, tá? Passar um álcool 70 para a gente manter a higiene ali e evitar alguma coisa, né? Corrimão tem que ser limpado, tá? Então, esses são os cuidados aqui. É a questão da máscara, né? E o distanciamento social, né? Então, a prevenção está em quê? Está justamente na gente lavar bem as mãos, ter a questão da higiene, evitar o contato com a pessoa, ficar mesmo no isolamento social, né? Seria a melhor prevenção. É o uso da máscara e o isolamento social. A vacina, né, a gente já tem, mas só que essa vacina, até chegar, por exemplo, né, nem digo em vocês, mas até chegar em mim, que já sou mais velha que vocês, e não estou nessa fase, né, nessa idade mais elevada aí, vai ser difícil. Né? Graças a Deus, os idosos aí de 80, né, de 85 anos para cima, já até receberam a segunda dose. Mas só que, pensa, a quantidade de idosos que a gente tem nessa faixa etária é muito pequena. Se eu for pensar os idosos de 70 anos, aí já aumenta muita gente. De 60 só vai aumentando. A faixa de 80 para cima, é claro que tem várias pessoas que são pessoas importantes para nós, né? Mas só que, por exemplo, meu pai mesmo é dessa idade. Só que são poucas pessoas em relação à população mundial, lógico, né? Então, é uma faixa etária que tem o menor número de pessoas. Já pensou quando for vacinar, por exemplo, os adultos ou os adolescentes, né? É uma faixa de número bem maior, né? Então, vai demorar um pouco ainda para chegar isso para a gente, né? Então, a nossa prevenção ainda não é a questão da vacina, porque ainda não está disponível para nós, mas é a questão da higiene, do uso de máscara e de evitar, né, o contato com as pessoas. Então, evitar mesmo sair de casa, ficar mais isolado. Infelizmente, não é nada legal, eu também não gosto, mas é o que temos para hoje, né? E os sintomas a gente já sabe, que é essa de tosse, espirro, né? Dores no corpo, febre, dificuldade para respirar, né? E então, aqui, a prevenção, que a gente já falou, e manter aqui o distanciamento, evitar, né, na questão de cumprimentar as pessoas, até o aperto de mão. Agora parece que a gente já está até acostumando, né? Aqui fala do beijo, mas até o aperto de mão a gente tem que evitar, abraço, né? Antes a gente via as pessoas, principalmente as pessoas que eram mais próximas da gente, a gente já corria, abraçava, dava um beijo, né? Pegava na mão. Hoje a gente acha até estranho, dá até a vontade de abraçar, mas aí você pensa, peraí, né? É muito ruim, certo? Então, essa parte do Covid, né? A gente encerra por aqui, e aí nós vamos agora começar o primeiro reino que a gente vai falar, que é o reino Monera, tá? Então, por exemplo, a gente falou lá no início das primeiras aulas que a gente tem 5 reinos: reino Monera, protista, reino Fungi, reino Plantae e reino animal. E o vírus, ele não está estudado em nenhum dos 5 reinos. Até aproveitando para a gente revisar, por que os vírus não estão em nenhum dos 5 reinos? Por que mesmo? Por que o vírus não é estudado? Essa é questão de prova, gente. Por que o vírus não é estudado em nenhum dos 5 reinos? Porque eles são acelulares e não são capazes de produzir seu próprio metabolismo. Isso, muito bem. Eles são acelulares, não têm metabolismo próprio, né? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, assim, por ser parasita, até que seria o menos. Mas o principal motivo é por ser acelular, né, e não ter metabolismo próprio. Então, por isso, o vírus, ele é estudado à parte. Então, a gente viu que a gente não falou de reino, né? Porque ele não está em nenhum reino. Os 5 reinos que a gente tem são de seres formados por célula. E aí a gente até vai ver que a gente vai estudar muito falando dessa célula. Como é que é essa célula, né? Então, por exemplo, no reino protista, a gente vai ver que a célula dele já é semelhante à nossa. Agora, no reino Monera, a gente vai ver que é um grupo
que eles têm uma célula bem diferenciada. É o único que tem célula procarionte. Alguém sabe me dizer o que é a célula procarionte? O material genético está solto no plasma? E no citoplasma, isso aí. Então, no caso da célula procarionte, é aquela célula que o material genético, que a colega falou, que é o DNA, né? Tá solto ali no citoplasma, certo? Que significa o que para nós? Que a célula procarionte é uma célula que não apresenta a membrana nuclear. Ela não tem, né, um núcleo que separa o material genético do citoplasma. Então, nela, seria quase que tudo meio que misturado. Então, essa célula é a célula mais simples. Então, a gente vai começar o estudo, na verdade, a gente já começou, né, do mais simples até chegar nos mais evoluídos. Então, a gente começou do vírus, por quê? Porque nem célula, coitado, tem. Né? Coitado nada, né? Coitado de nós, que nós sofremos com ele. Mas mesmo não tendo célula, mesmo sendo formado só por um material genético e o capsídeo, que é uma cápsula de proteína, o vírus, ele é totalmente potente, né? Olha o tanto de pessoas que só esse tipo de vírus, que é o corona, já matou, né? Em pouco tempo. Então, os vírus são seres que são extremamente importantes na área da saúde, né, que tem que ser estudado. E, assim, até hoje, só falando um pouco de vírus, que a gente já vai até lembrando aqui para a prova. Até hoje, na ciência, a gente não tem, assim, falando, descobrimos o vírus, e esse vírus, ele é muito importante, porque esse vírus, ele é bom, né, para você ter uma longevidade, auxilia você na produção de vitaminas, ele é bom para isso. Não tem nenhum vírus até hoje descoberto que seja um vírus. Opa, esse vírus é muito bom, tá? Não teve isso. A única coisa que tem hoje em relação ao vírus é estudo. E, por exemplo, o homem hoje, ele tem, a partir da tecnologia que foi desenvolvida, né? Ele consegue pegar um vírus, tirar a parte patogênica dele, que causa doença, e colocar genes de interesse humano. Então, por exemplo, existe um processo chamado terapia gênica, que aí pega o vírus, coloca um gene humano, por exemplo, para produzir insulina, né? E aí tira desse vírus toda a parte de doença dele. E coloca esse vírus, um gene para fabricar insulina. O que é insulina? É um hormônio que controla a taxa de glicose, né, no nosso sangue. Então, para quem é diabético, isso é muito importante. E aí coloca, né, esse vírus nas pessoas que são diabéticas, que estão fazendo esse tratamento de terapia gênica. E aí o vírus, como ele se liga ao DNA da célula, ele vai jogar esse material genético dentro da célula. E aí, em vez de causar dano, né, vai causar um bem. Só que esse vírus, ele não é naturalmente assim, ele foi manipulado, né, na engenharia genética. Então, lá eu vou ter os virologistas, os engenheiros genéticos ali, os geneticistas, que vão estar fazendo isso. Tá? Mas, naturalmente, um vírus encontrado de forma natural, bonzinho, que causa alguma coisa de benefício para a gente, nada. Tá? E eu acho que o tempo não vai dar, porque a nossa aula acabou 8h25, não é? Ou não? Que hora que acaba essa aula, meninos? 8h40. Não, então tá, beleza. É porque eu tô acostumado, sempre a gente, então dá para a gente começar a falar alguma coisa. Só lembrando, então, eu antes até de falar do Reino Monera, só lembrando um pouco do vírus para a gente poder auxiliar até na prova, tá? Então, o vírus, ele tem essas 3 características, que é ser acelular, não tem metabolismo próprio, parasita intracelular obrigatório. A composição dele é formada por capsídeo e material genético. Alguns vírus podem ter envelope, tá? Outros não. Claro que o vírus que tem envelope, ele é mais resistente. O que seria envelope? Como se fosse uma capa protetora, tá? Bom, no reino Monera, então são seres que apresentam célula, né? E a célula dele é uma célula que a gente chama de procarionte. Então, no reino Monera, os exemplos que a gente tem são bactérias e cianobactérias. Bom, aqui a gente tem na imagem as bactérias. As bactérias
elas podem ser vistas a microscópio. Isso um eletrônico ultrapotente ali para visualizar, mas não consegue ver, tá? Bom, então o reino Monera, eu vou ter então as bactérias e cianobactérias. Um outro grupo que a gente pode até separar o reino Monera seria em arqueobactérias e eubactérias. O que é arqueobactérias? Arqueobactérias são bactérias que vivem em ambiente inóspito. Como assim inóspito? Ambiente onde outro ser vivo não consiga sobreviver. Então, arqueobactérias são bactérias que vivem em ambiente onde outro ser vivo não sobrevive. Ai, que ambiente que é esse? Né? Ambiente sulfuroso, onde tenha muito metano, onde tenha muito amônia, tá? Ambiente salino, onde a concentração de sal é muito grande, né? Larva de vulcão, tá? Então, esse seria um ambiente onde a arqueobactéria sobrevive. Então, um vulcão em erupção, né? Tá aquela larva ali escorrendo. A gente não consegue sobreviver àquela larva, né? Não consegue nem chegar próximo ali. Né? Outros animais também não. A arqueobactéria, que não é animal, né? É uma bactéria, ela consegue viver naquele ambiente. Então, ela só vive em ambiente inóspito. O que é inóspito? Onde outro ser vivo não consegue sobreviver. Então, um ambiente com uma concentração de sal muito grande, a arqueobactéria sobrevive. Um exemplo, no nosso ambiente, ai, caiu a conexão, parece, né? Caiu, professora, e às vezes cai e né? volta. Até sair do lugar que eu estava aqui para ver se fica melhor um pouquinho o sinal. Então, ó, o que eu estava falando era em questão da arqueobactéria. Então, o grupo do reino Monera eu posso dividir em eubactérias e arqueobactérias. Então, vamos ver essa parte de arqueobactérias primeiro. As arqueobactérias são aquelas bactérias que vivem em ambiente inóspito. O que é um ambiente inóspito? É um ambiente onde outro ser vivo não consegue sobreviver, certo? Então, na larva do vulcão, tá? Seria em ambiente salino, onde a concentração de sal é muito grande, tá? Fontes termais, então pensa, por exemplo, você vai lá em Caldas Novas ou na Barra do Garça, tem lá no clube aquela piscina de água quente. Na fonte, da onde surge aquela água ali, a temperatura é altíssima. Então, o peixe não consegue sobreviver naquelas fontes termais, mas a arqueobactéria consegue viver ali, tá? Então, ela vive em ambiente onde outro ser vivo não sobrevive. E quando eu falo eubactéria, até aqui no slide eu nem coloquei, eu coloquei bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. As eubactérias são as bactérias e cianobactérias. Então, eu quer dizer verdadeiro. Eubactérias são as bactérias que vivem, ou cianobactérias, que vivem, né, no mesmo ambiente que a gente. Tá? Então, eubactérias, né, são as que vão viver no mesmo ambiente. O que eu estava falando para a gente é o seguinte: então, tem arqueobactéria que vem vivendo num ambiente salino, uma concentração de sal muito grande. Só que essa arqueobactéria, ela não sobrevive no mesmo ambiente que nós. Então, nós nunca entramos em contato com arqueobactérias e nem vamos entrar, porque ela vive num ambiente onde a gente não sobrevive. Um exemplo: se eu pegar. Todo mundo conhece aquela carne seca, carne de sol, não já? Que eles salgam a carne, né? E aí é gostoso, uma carne sequinha, carne de sol com arroz. A gente salga a carne para quê? A gente salga a carne para evitar a proliferação de bactérias. Então, quando a gente vai salgar aquela carne, a gente está evitando com que as bactérias desenvolvam ali naquela carne, né? E vão fazer a putrefação daquela carne, porque as bactérias, elas também atuam nesse processo de putrefação. Então, ali, ó, quando eu salgo, eu estou evitando que as bactérias que vivem no mesmo ambiente que a gente, né, se desenvolvam. Então, se
a arqueobactéria, ela conseguiria sobreviver ali. Só que a arqueobactéria não está no mesmo ambiente que o nosso. Tá? Então, arqueobactérias são bactérias que vivem em ambiente inóspito, ambiente onde outro ser vivo não sobrevive. Tá? Então, aqui no reino Monera, é o reino mais primitivo. Tá? Então, ele vai incluir seres que são seres mais simples. Então, até a própria célula dele é muito simples. Tá? Então, aqui, as arcas, né? Então, as características dele. Como todos do reino Monera, as arcas também são unicelulares, então elas só apresentam uma célula. Elas são procariontes, né? O que é procarionte? Tem uma célula que não possui núcleo individualizado, ou seja, o material genético dessa célula está solto no citoplasma. As arcas, assim como as bactérias, elas podem ser autótrofas, produzir o próprio alimento, ou heterótrofas, se alimentar de outro ser vivo. E as arcas, a diferença dela para as bactérias é que elas sobrevivem em ambiente inóspito, ambiente em que as condições para nós é desfavorável. Mas então ela não consegue encontrar uma arqueobactéria no mesmo ambiente que nós vivemos. Tá? Então as arqueobactérias, então eu tenho arqueobactéria termoacidófilas, né? Onde que ela vive? Então elas vivem em locais de temperatura de 0 a 100 graus, em locais extremamente ácidos, então com acidez muito alta. Tem as arqueobactérias halófitas, que vivem em local com alta concentração de sal, por exemplo, no Mar Morto. Tem as arqueobactérias que são metagênicas, né, que produzem metano, vivem em pântanos e no intestino de animais herbívoros, né, contribuindo para as flatulências ricas em metano. Por isso que se fala, por exemplo, que a vaca, ela polui o meio ambiente, né? Ela destrói também a camada de ozônio, porque os gases que elas soltam na flatulência, né? Flatulência é o pum, gente, né? É rico em metano, tá? E é justamente porque ela consegue ter o ambiente, ela tem bactérias que favorecem isso daí. Tá? Quando a gente falar, então, do reino Monera, as características que a gente vai ter são seres unicelulares e procariontes. Então, todo mundo desse reino Monera é unicelular e procarionte. Então, não tem bactérias com duas células e nem tem bactéria que possui núcleo em sua célula. Em questão do reino Monera, a gente vai encontrar alguns seres que pertencem ao reino Monera que são autótrofos, por exemplo, cianobactérias, e outros que são heterótrofos. Tá? A respiração deles pode ser aeróbia, quer dizer que ele utiliza o oxigênio como fonte de energia, e tem algumas bactérias que são anaeróbias, que não utilizam o oxigênio como fonte de energia. Então, por exemplo, vamos imaginar até a questão de uma doença. Tétano. Tétano é uma doença causada por bactéria. E a bactéria que causa o tétano, ela é anaeróbia. Tá? Então, aqui tem bactéria aeróbia, que utiliza oxigênio, e tem as anaeróbias, que não utilizam. Características do reino Monera, então, eu teria o quê? Então, todos eles são procariontes, então eles não apresentam a membrana chamada carioteca, que é uma membrana que separa o material nuclear do citoplasma. Então, ele não tem núcleo individualizado. E ele não possui também organelas celulares. Então, aquelas organelas, mitocôndrias, cloroplasto, vacúolos, né, centríolos, eles não apresentam. Então, o reino Monera é o único que se classifica como procarionte. Então, todos os outros reinos têm célula eucarionte. Então, a característica marcante do reino Monera é ter a célula procarionte. Mas nenhum reino tem essa célula. Então, essa célula é a célula mais simples que tem, é a procarionte. Todos os outros seres vivos, né, têm célula eucarionte. São unicelulares, como a gente já tinha falado antes, né? Para locomoção, eles podem utilizar cílios ou flagelos. Os cílios servirão tanto para a locomoção como para a reprodução sexuada também. Tá? Então, ele pode fazer uma reprodução sexuada usando os cílios. Metabolismo. As bactérias podem ser aeróbias, né, que são aquelas que utilizam oxigênio na produção de energia, anaeróbias,
elas não utilizam oxigênio, elas vão se alimentar e a do alimento ela vai fazer uma fermentação. E aí vai utilizar, não utiliza o oxigênio como fonte de produção de energia. Então, a bactéria que faz o leite azedar, então, o nosso leite ele azeda e vida coalhada por causa de bactérias. Essa bactéria que faz o leite azedar, ela é uma bactéria anaeróbia. Ela vai fazer a fermentação do leite. O que ela faz? Quando ela faz a fermentação, ela está se alimentando da lactose, que é o açúcar do leite. E aí ela joga no leite o quê? O produto que ela vai jogar vai ser um ácido, que é o ácido lático. E aí, por isso, que o leite tem um sabor coalhado, né? Vai ter um sabor azedinho, tá? Porque os ácidos têm como característica ter esse sabor azedo. E também tem as bactérias que são aeróbias facultativas. O que é isso? Elas podem fazer tanto a fermentação quanto a respiração. Então, como assim? Aeróbia facultativa. A aeróbia facultativa é aquela, se ela tiver oxigênio disponível, ela respira oxigênio. Se ela estiver num ambiente onde ela não consegue respirar oxigênio, não tem oxigênio, ela faz fermentação, tá? Então, a aeróbio utiliza oxigênio na produção de energia, anaeróbio não utiliza oxigênio, é fermentativo. E tem aeróbio facultativo. Se tem oxigênio, é aeróbio. Se ele não tem oxigênio disponível, ele faz fermentação. Tá? Então, as bactérias têm esses 3 tipos. Tá? Então, até agora, eu sei que os seres do reino Monera são procariontes, tem uma célula que não tem núcleo individualizado. Todos do reino Monera são unicelulares. Para locomoção, eles podem usar cílios ou flagelos. E eles, no metabolismo, eles podem ser aeróbios, anaeróbios ou até aeróbios facultativos. Tá? Bom, em questão das características, né? Os únicos seres, então, que fazem parte do reino Monera são bactérias, cianobactérias. Aí as arcos. As arcos também são bactérias, só que elas são bactérias que vivem em ambiente inóspito, ambiente onde outro ser vivo não sobrevive. Então, os indivíduos do reino Monera são as bactérias e cianobactérias, né? E eles estão presentes nos mais diversos lugares. Em todo lugar do planeta eu tenho bactérias. A cianobactéria, ela já é mais restrita à água doce, tá? Eu posso encontrar ela também no mar, mas o mais comum é encontrá-la na água doce. Agora, bactérias eu encontro na água, eu encontro no ar, eu encontro no solo, em qualquer ambiente eu posso encontrar as bactérias, tá? Então, elas vivem em variados lugares, elas reproduzem de forma muito rápida e muito fácil, tá? Então, elas se proliferam, né? Em consequência, aí elas vão se proliferar rapidamente. Então, uma bactéria vira 2, vira 4 em questão de minutos, tá? Então, esses indivíduos têm como características, então, principal desse grupo é não ter núcleo organizado, ou seja, ser procarionte. Os estudos do reino Monera são de grande importância para a questão da saúde, né, porque eles interferem também na nossa saúde, são agentes causadores de doenças. Tá? No entanto, se a gente eliminasse todas as bactérias do planeta, a gente teria danos também, até para a nossa saúde. Então, a gente vai ver que tem bactérias que são patogênicas, que causam doenças, mas essas bactérias não são a grande maioria. A grande maioria das bactérias, elas são boas, tá? Elas vão fazer fermentação, e através da fermentação eu vou ter alguns alimentos, como o queijo, como o iogurte, como a própria coalhada, né? Até o molho shoyu, sabe o molho shoyu, aquele molho pretinho? Ele é feito através de fermentação. Então, bactérias fermentam a soja e dali a gente obtém o molho shoyu. Outra coisa que as bactérias são extremamente importantes é que elas fazem a decomposição da matéria orgânica. Elas quebram, elas degradam a matéria orgânica, né, e liberam nutrientes para o solo. Outra coisa que as bactérias é importante é que elas auxiliam na digestão. Então, eu tenho no meu intestino várias bactérias, que até os médicos falam assim de flora intestinal. Então, essa flora intestinal, na verdade, são várias bactérias que vivem no nosso intestino e que elas nos auxiliam na digestão e na absorção de nutrientes, principalmente algumas vitaminas, tá? Elas auxiliam nessa absorção. Outra coisa também
é que as bactérias elas auxiliam na biofixação do nitrogênio do ar. Então, a forma da gente pegar o nitrogênio é através das bactérias. Então, as bactérias elas têm pontos negativos, mas têm pontos positivos. Não é igual ao vírus, que é só questão de doença. As bactérias também têm coisas boas que elas podem causar para a gente também, tá? E, por exemplo, até a gente pensar questão da própria imunidade. O nosso corpo todo é envolvido por bactérias. Quando a gente nasce, principalmente se eu nascer de um parto normal, né, um bebê que vai passar pelo canal vaginal ali, ele adquire inúmeras bactérias do corpo da mãe, e essas bactérias vão servir como forma de proteção. O único ser que é estéril, esse estéril não é questão de não ter filho, não, que eu tô falando, que é estéril em falar que está livre de bactérias, é o bebê quando ele está dentro do útero da mãe, tá? São pouquíssimas bactérias que conseguem atravessar a placenta e chegar no bebê. Então, o único ser que é estéril, que ele não está com nenhuma bactéria, é um bebezinho, quando ele está dentro do útero. A partir do momento que ele nasce, mesmo se ele nasce de cesariana, ele entra em contato com o ar, várias bactérias passam ali para o corpo dele. E essas bactérias, né, elas estão, na maioria delas, estão ali para nos auxiliar a defender contra outras bactérias patogênicas. Então, se eu pensar, por mais que eu tome banho bem tomado, me esfregue muito, né? Passe muita bucha, muito sabão, passo álcool, né? Algumas bactérias eu não consigo eliminar, tá? Né? Então, as bactérias, elas estão no nosso corpo todo. A gente é como se fosse uma colônia de bactérias, tá? Então, aqui, então, de característica deles ainda, para a gente não esquecer, eles são todos unicelulares, são procariontes, né? Podem ser autotróficos, fabricar o próprio alimento, como cianobactéria, ou ser heterotrófico, tá? Eles também podem se juntar e formar colônias. Então, por exemplo, nosso pé está lotado, assim como toda parte do corpo, está lotado de bactérias. Quando eu calço, né, um sapato, as bactérias elas podem ficar ali no meu calçado. E aí, geralmente, nosso sapato, em contato com o nosso pé, o nosso pé ele tem uma pele diferente, né? Uma pele mais grossa, e essa pele ocorre uma descamação, principalmente de ficar em contato com o material do sapato ali. Então, no nosso sapato, mesmo que o nosso pé esteja limpinho, tudo arrumadinho, fica ali restos de células. E essas bactérias que estão ali no calçado, elas vão se alimentar daquele resto de célula. E aí, então, elas liberam um odor característico, que é o que dá esse mau cheiro, tá? Nos sapatos aí, quando a gente não cuida. Por isso que é importante eu usar um sapato, se eu não puder lavar ele, eu tenho que colocá-lo no sol, justamente para tentar eliminar essas bactérias que estão ali. Porque bactérias e fungos adoram umidade, né? Então, se eu andei, é comum, por exemplo, estar de tênis, o dia está quente, a gente transpirar os pés. Então, tá um calor danado. Aqui a gente faz... Nossa cidade é muito quente, né? A gente está o dia inteiro com um calçado. E a gente, esse pé vai transpirar mesmo. Então, não é porque eu tenho algum problema. É o normal de todo ser, né? E vai transpirar. Então, nessa transpiração, eu vou deixar ali, junto com esse suor, algumas células. E aí vai vir bactérias e vai vir fungos que vão se alimentar daquelas células e eles liberam odores quando eles se alimentam dessas células. E esses odores é o que a gente chama de chulé. E aí isso também ocorre em várias outras partes do nosso corpo, que a gente vai ter odores por razões das bactérias. Tá? Bom, a célula de uma bactéria. O que a célula da bactéria tem? Então, a célula da bactéria, a gente vai observar que ela tem esses, parecendo esses pelinhos aí, são os cílios, ou a gente pode chamar também de fímbrias. Tá? Então, todas essas coisinhas parecendo pelinhos, cílios ou fímbrias. Uma bactéria também pode apresentar flagelo, que é esse rabinho, parecendo uma cauda, que ela usa para locomoção. As fímbrias ou cílios também é usada para locomoção. Não são todas as bactérias, mas algumas bactérias elas podem possuir externamente, né, por fora da célula, ali, por fora da parede celular, uma cápsula. E cápsula serve para quê? Proteção. Então, a gente vai ver que tem bactérias que ficam no solo, tá? Encapsulada, o que é isso? Envolvida por uma cápsula por tempos e tempos, tá? E a gente também tem
se a gente for olhar depois da cápsula, a gente pode ter a parede celular, né? Depois da parede celular, vem a membrana plasmática. Então, estou olhando de fora para dentro. E dentro da membrana plasmática, eu tenho o citoplasma. Lá no citoplasma, eu vou encontrar o DNA, né, em nucleóide. Então, nucleóide seria toda a região do citoplasma onde está o DNA. E eu encontro também umas bolinhas. Tá vendo dentro do citoplasma que tem umas bolinhas, que a gente nem colocou o nome para elas aqui? Essas bolinhas são as únicas organelas que existem na célula procarionte, que são chamadas de ribossomos, né? Meninos, qual que é o horário mesmo que vocês falaram para mim que acaba a aula? 8h40. 8h40? Então, pessoal, a gente vai parando por aqui, né? Que o nosso tempo já está encerrando aqui. E aí, então, bom final de semana para vocês. Não esqueçam de fazer e me enviar atividade de biologia, porque tem pessoas que não me enviaram ainda. Só tem